Esta história começa na escola. Um grupo de estudantes observa pela janela um soldado que, com coragem, se declarou para uma garota. Ela, ao receber a confissão, respondeu que não podia sair com ninguém porque não conseguia imaginar estar com outro garoto que não fosse seu irmão. Entre os estudantes, Kami Hori, nosso protagonista, comentou que aquilo lhe parecia uma loucura. Seus amigos explicaram que Kuki Sakura sempre rejeitava todos da mesma maneira. Ele ficava surpreso que existisse uma garota assim na vida real. Linda, simpática em todos os sentidos, a ídolo da escola. Uma garota de primeira categoria. Muitos já haviam se declarado para ela, mas a resposta era sempre a mesma. Ela os rejeitava com a desculpa de que não conseguia pensar em nenhum outro garoto além de seu Oni-chan. Os amigos, entre risadas animadas, confessaram sentir inveja do misterioso irmão de Sakura. Brincavam que parecia um amor proibido e se perguntavam se, na verdade, ela e o irmão estavam namorando. Kami Hori, sem levar a conversa muito a sério, apenas disse que provavelmente eles assistiam muito anime. A piada provocou uma onda de risadas. Logo depois, Kami sugeriu que parassem de falar de Kuzuki e se concentrassem em assuntos mais importantes. Um dos amigos perguntou sobre o que ele queria falar. E foi então que o protagonista, deixando sua personalidade otaku falar mais alto, começou a discorrer com entusiasmo sobre um personagem do último episódio de anime que assistira, revelando seu lado mais apaixonado. Hori falava com empolgação sobre uma cena, comentando o nível impressionante de detalhes e a qualidade da animação. Ele até mostrou imagens no celular, apontando a parte que mais o impressionara pelo trabalho técnico e artístico. Seu monólogo foi interrompido inesperadamente. Sakura se aproximou do grupo, perguntando o que os otakus estavam fazendo. Sua presença deixou todos em silêncio. Era a própria Kuki Sakura, e sua proximidade os pegou completamente desprevenidos. Sem dizer muito, ela pegou o celular de Hori com total naturalidade e começou a olhar o que ele estava mostrando, ignorando suas tentativas de recuperar o aparelho, totalmente concentrada na tela. Ao reconhecer a cena, ela comentou com entusiasmo que também tinha visto aquele episódio e que a animação lhe parecera realmente linda. Enquanto falava em voz alta sobre como os bronquíolos se moviam com grande detalhe, o protagonista rapidamente tomou o celular de volta. Ela, ainda animada, disse que o anime era muito divertido e que a personagem, Anastácia, era adorável. Acrescentou que se tratava de um anime de espiões e romance secreto. Um romance realmente cativante, como um sonho. Mas, naquele momento, ela sugeriu ao protagonista que, em vez de sonhar com isso, ele deveria se focar na realidade. Talvez houvesse uma garota no mundo que gostasse dele. Com essas palavras, ela se afastou, deixando os garotos confusos e o protagonista em silêncio, observando-a enquanto ela partia. Um de seus amigos notou sua expressão e perguntou o que havia acontecido, mas ele minimizou, atribuindo ao cansaço. A conversa continuou entre os amigos, que discutiam animadamente sobre a série de anime e especulando se deveriam começar a assisti-la. Enquanto o dia seguia normalmente, o protagonista pensava consigo mesmo que gostava de compartilhar seus interesses com os amigos. Ele levava uma vida típica de colégio, sem nada fora do comum. Ao final do dia, ele se dirigiu ao supermercado para fazer as compras para o jantar, refletindo sobre como sua vida pessoal talvez não fosse tão comum quanto sua vida escolar, já que sua mãe era designer de bolsas e seu pai um entomologista que morava na Itália, o que fazia com que ele ficasse na casa de outra pessoa. Após a escola, o protagonista foi ao supermercado como de costume, já que era responsável por preparar as refeições diárias. Enquanto voltava para casa com as compras, ele verificou o celular e viu a mensagem de outra pessoa que informou que primeiro iria jogar um pouco e depois estaria de volta por volta das 7 horas. O protagonista respondeu mencionando que havia comprado aveia e tomate para curry, o que deixou a garota animada. Depois disso, ele começou a preparar o jantar, aproveitando o processo de cozinhar, algo que passou a valorizar apesar de seu estilo de vida pouco convencional. Experimentar com ingredientes e descobrir novas formas de preparar um prato lhe parecia divertido, mas o que ele realmente gostava ao cozinhar era ver as reações de quem provava sua comida.
Bem quando pensava nisso, a panela de arroz emitiu o som indicando que havia terminado. E, ao mesmo tempo, alguém anunciou sua chegada. A sincronia foi perfeita, quase como se tivesse sido planejado. Nesse momento é revelado a quem o protagonista se referia. A pessoa em questão entrou na cozinha, comentando quanto o lugar estava cheiroso, e perguntou o que eles comeriam naquela noite, chamando-o de Oni-chan. Mas, antes de obter uma resposta, ela disse que primeiro precisava de seu abraço de boas-vindas. Sem hesitar, ela se jogou para abraçá-lo, e ele retribuiu. Para contextualizar a situação, o próprio protagonista esclarece que ele e Sakura eram meio-irmãos, mas atualmente estavam namorando. Viviam juntos sob o mesmo teto, e ninguém na escola conhecia essa verdade. Após ficarem abraçados por um tempo, ele a afastou gentilmente, explicando que precisava trocar de roupa. Sakura, com uma mistura de reclamação e malícia, respondeu que apesar de ser sua irmã mais nova e namorada, não entendia por que ele dizia coisas como "você é minha" ou "não me deixe preocupado". Ela comentou que, no mínimo, ele deveria abraçá-la com mais ternura, como qualquer casal faria. Em vez de responder com palavras, ele estendeu a mão e acariciou a cabeça dela com calma. Foi um gesto simples, mas sincero. Ele disse que, por enquanto, ela teria que se contentar com isso. Ela retribuiu com um leve sorriso e respondeu que estava bem assim. Para entender a origem da relação deles, é preciso voltar ao 2º ano do ensino fundamental. Foi quando a mãe do protagonista anunciou que havia decidido se casar novamente. Embora a notícia o tenha pego de surpresa, ele também sentiu alegria por ela. Afinal, ela o havia criado sozinha, e ele achava bom que ela tivesse encontrado alguém para compartilhar a vida. No dia em que conheceria o futuro marido de sua mãe, descobriu que o homem tinha uma filha. Para sua surpresa, era Sakura, uma colega de classe com quem ele mal havia trocado palavras até então. De forma inesperada, aquela garota com quem ele quase não falava tornou-se sua irmã mais nova. Embora os pais deles tenham anunciado o casamento, na verdade foi mais uma relação marital informal. Não houve registro oficial, mudança de sobrenomes, nem mesmo moravam juntos ainda, então a dinâmica entre eles permanecia normal. No entanto, o protagonista começou a notar que ele e Sakura estavam se aproximando aos poucos, algo que provavelmente foi o estopim do que aconteceria depois. No final do 2º ano do ensino fundamental, eles começaram a namorar. Eles não comunicaram isso diretamente aos pais, mas, ao que parece, não foi necessário. Quando finalmente mencionaram o assunto, os adultos simplesmente disseram que, se eles se amavam, deveriam fazer o que os fizesse felizes, assim como eles próprios haviam feito. Ainda assim, ambos decidiram manter a relação em segredo. Queriam parecer uma família normal, pelo menos perante os outros. Pouco depois, um dia antes do início do ensino médio, os pais anunciaram que viajariam para a Itália a trabalho, deixando-os responsáveis pelo apartamento da família, com o argumento de que assim aprenderiam a conviver sozinhos. Desde então, eles vivem juntos. Na escola, fingem não se conhecer. Em casa, alternam entre os papéis de irmãos e namorados, dependendo do momento. Deixando de lado todas as explicações, Sakura comentou que o ensopado de peixe estava realmente delicioso. Ela elogiou a comida com entusiasmo enquanto comia com energia, garantindo que nada superava os pratos preparados por seu irmão. Para o protagonista, ouvir isso já era mais do que suficiente. Internamente, ele se sentiu satisfeito, convencido de que o jantar tinha sido um sucesso. Ver o sorriso dela enquanto saboreava o prato lhe proporcionava uma gratificação difícil de explicar, como se alimentar Sakura fosse por si só uma pequena recompensa. Às vezes ele até pensava, de forma quase absurda, que era como cuidar de um bichinho de estimação querido. Enquanto refletia em silêncio, Sakura notou sua expressão e perguntou se ele tinha dito algo. Ele negou rapidamente e, mudando de assunto, mencionou a aproximação que ela teve com ele na escola, sugerindo que talvez tivesse sido direta demais. Sakura respondeu com naturalidade, garantindo que não achava isso. Então, ele foi mais direto e perguntou se ela realmente queria manter a relação deles em segredo. Ela admitiu que ele tinha razão, mas confessou que, embora estivessem na mesma classe, não poder falar com ele livremente era frustrante. Por isso, ela optava por agir como uma garota amigável e sociável com todos. Era sua maneira de encontrar pequenas oportunidades para interagir com ele sem levantar suspeitas. O protagonista, por sua vez, comentou que além disso, havia também a questão de manter seus próprios interesses em segredo.
Ele perguntou se ela não achava que era um peso ter que esconder tantas coisas. Ela negou com tranquilidade. Ela assegurou que ele não precisava se preocupar com isso. Estava feliz com o que tinham, exatamente como era. Na verdade, ela não queria mais que ninguém interferisse em sua vida ou se colocasse entre eles dois. Por isso, decidiu não falar com honestidade e nem se abrir com ninguém na escola, e provavelmente nunca o faria. O protagonista apenas assentiu. Ele entendia perfeitamente como ela se sentia. Ele perguntou se ela realmente estava confortável com essa situação. Sakura respondeu com segurança que estava tudo bem assim. Ela continuaria interpretando o papel da garota louca pelo irmão mais velho, aquela que nunca namoraria ninguém a sério. O comentário arrancou uma leve risada dele, mas também despertou sua curiosidade. Ele perguntou se ela realmente o amava. Ela não hesitou em responder. Disse que sim, que o amava, completamente, sem reservas. Com um tom mais sério, o protagonista quis saber exatamente o que ela gostava nele. Com um leve sorriso, Sakura o repreendeu em tom de brincadeira, dizendo que seu namorado parecia bastante exigente. Mesmo assim, ela parou por um momento para pensar na resposta. Então, aproximou-se com um olhar brilhante e um sorriso claro, dizendo que para ela, ele era como um herói. A declaração o pegou de surpresa e ele não conseguiu evitar ficar desconcertado. Ao notar sua reação, Sakura perguntou o que havia de errado. Ele respondeu que o comentário dela tinha sido bem clichê, tentando provocá-la um pouco. Achava estranho que, de repente, ela dissesse que o via como um herói. Sakura, com sua lógica peculiar, explicou que o considerava assim porque ele a salvava com sua comida. Ele achou a justificativa bastante curiosa, mas, antes que pudesse dizer algo mais, ela acrescentou que não era só por isso. Ele sempre a ajudava e estava lá quando ela precisava. Aquela última frase o pegou desprevenido. Ele corou sem conseguir evitar e, para disfarçar, sugeriu que ela continuasse comendo. Em seguida, perguntou à irmã onde ela tinha ido naquele dia, já que chegou um pouco mais tarde que o habitual. Ela respondeu que foi comprar um sorvete na loja. O protagonista perguntou então se havia desconto naquele dia, ao que ela negou com a cabeça. Ele insistiu que ela deveria evitar esses gastos desnecessários. Mas ela, fazendo uma carinha fofa, disse que estava com muita vontade de comer uma sobremesa e perguntou se ele não entendia o que sua adorável irmãzinha sentia. Ele negou com a cabeça, argumentando que ela definitivamente não deveria fazer isso, já que o orçamento daquele mês estava quase no limite. Assim transcorria a rotina diária do nosso protagonista, que vivia com sua irmã mais nova e namorada, mantendo sua situação em segredo dos colegas de escola. Numa certa noite, Harry e Sakura estão sentados juntos assistindo Spy Balling. Sakura já suspeitava que a série seria muito mais imersiva numa tela grande de televisão, e ela estava certa. Apesar da aparência de garota estilosa e popular, Sakura é na verdade uma otaku exatamente como Harry. O entusiasmo dela dispara especialmente quando as protagonistas de um anime são mulheres. No episódio que assistem naquela noite, as personagens principais são Anastasia e Jay. Durante toda a exibição, Sakura fica super animada, dissecando cada cena e explicando detalhes com empolgação. Ela elogia a qualidade ambiciosa da animação, principalmente quando aparece um prato de macarrão numa das sequências. As imagens a fazem quase se contorcer de prazer, e o macarrão parece tão apetitoso na série que ela de repente sente vontade de comer um na vida real também. Harry observa que animes focados em comida sempre capricham muito na qualidade da animação, fazendo cada prato parecer incrivelmente apetitoso. Ambos ficam profundamente envolvidos conforme a história avança. Eles se pegam torcendo em silêncio por Anastasia, imersos na luta dela. Porém, o episódio termina com a derrota de Anastasia. O desfecho deixa os dois cabisbaixos de decepção, mesmo sabendo que a história segue fielmente o material original. Sakura admite que, por mais preparada que esteja, ver Anastasia perder ainda dói no peito. Quando olha celular depois, a expressão dela muda de repente da decepção para a alegria. A mudança é tão rápida que Harry fica curioso. Sakura revela que estava olhando fanarts de Anastasia para se sentir melhor. Ela encontrou uma coleção de ilustrações estilosas, fofas e até um pouco provocantes. E só de vê-las, seu ânimo já melhora instantaneamente. Ela então sugere que eles tratem essas ilustrações como tesouros da família, imprimindo e guardando na coleção compartilhada deles. Apesar da ousadia em casa, a identidade otaku de Sakura continua sendo um dos seus maiores segredos na escola. Ela torce para que sua paixão nunca seja descoberta pelos outros. Harry comenta que se os colegas de classe vissem esse lado dela, metade da escola desmaiaria de choque.
Sakura, confiante na própria atuação, garante que esconde muito bem e que nada vai vazar. Harry reflete que Sakura às vezes deixa escapar pequenos sinais do seu lado otaku na escola sem perceber, mas talvez só ele consiga reconhecer esses momentos pelo que realmente são. Sakura explica que manter o namoro em segredo é apenas uma parte da sua vida dupla. Ela também esconde que é otaku. Sente que vive duas existências completamente diferentes, uma em casa e outra na escola, exatamente como Anastasia em Spy Darling, que navega por dois mundos contrastantes. Harry decide que desde que Sakura esteja feliz com os dois lados de si mesma, ele não tem do que reclamar. De repente, Sakura dá um gritinho de surpresa. A conta oficial da série acabou de postar uma ilustração nova de Anastasia. Ela vira o celular para Harry, empolgadíssima com o quanto a imagem está adorável e perfeita. Na escola, a sala inteira fica agitada ao descobrir que uma foto de Sakura apareceu na capa de uma revista. Mia chega visivelmente eufórica e expressa toda a sua admiração por Sakura, contando que estava lendo a revista casualmente, quando, de repente, deu de cara com a foto dela numa das páginas principais. Sakura agradece, mas ao mesmo tempo pede desculpas por não ter avisado Mia antes. Ela torce para que Mia não chegue ao ponto de recortar a página, plastificar e colar no mural da classe, porque ela sente que Mia já se dá trabalho demais fazendo esse tipo de coisa. Mia, porém, adora o esforço. Insiste em que tudo é divertido, não pesado, e que faz por satisfação própria. Enquanto isso, Harry finalmente percebe que a capa da revista deve ser aquele trabalho de modelo que Sakura mencionou uma vez. Ele também começa a achar que Mia virou naturalmente a otaku pessoal de Sakura, totalmente devota a ela. Mia continua elogiando, dizendo que quer guardar aquela foto extraordinária como algo significativo para sua futura família, quase como um tesouro da família. Sakura fica boquiaberta com a declaração, enquanto Harry lembra em silêncio que na noite anterior Sakura falou algo bem parecido, o que torna a situação estranhamente familiar. Ao seu redor, os outros alunos começam a especular como a foto foi parar lá. Alguns insistem que não pode ser apenas uma foto espontânea e acham que deve ter sido feita em estúdio. Outros acreditam que Sakura praticamente estreou como modelo e já alcançou um nível altíssimo de popularidade, mesmo fazendo muito pouco. Muitas garotas da sala já começam a imaginar o futuro de Sakura, dizendo que ela pode virar uma artista famosa, uma idol ou até alguém que um dia seja convidado para Hollywood. Sakura, porém, acha essas previsões exageradas e acredita que um futuro assim não vai surgir só por causa de uma única foto. Um aluno sugere que procurem a foto espontânea de Sakura na conta oficial da revista. Quando todos acessam, descobrem que a postagem recebeu uma quantidade absurdamente alta de curtidas. A seção de comentários está lotada de gente chamando Sakura de fofa. Outra garota comenta que um vídeo de conversa que ela gravou com Sakura também viralizou. Sakura acha que tudo isso é só coincidência. Harry observa a situação em silêncio e percebe que é exatamente isso que acontece quando alguém tem um encanto de Gyaro. Não precisa fazer nada fora do comum na escola para a atenção se espalhar. Uma aluna então pede a Sakura se pode tirar outra foto dela reproduzindo a mesma pose da revista, porque acha que pode viralizar de novo se postar. Sakura aceita, pensando que também ajuda a divulgar a revista. Ela refaz a pose enquanto a colega fotografa. Depois a sala inteira elogia Sakura. A garota que tirou a foto declara que vai colocar aquela imagem como papel de parede do celular para o resto da vida. Harry então sorri sozinho, enquanto acompanha tudo. Ele começa a refletir sobre como Sakura realmente tem duas personalidades completamente diferentes. A versão que ela mostra na escola é claramente a persona que quer que todos vejam. Confiante, radiante e impressionante sem esforço. O outro lado dela, o que mantém em segredo, é a personalidade verdadeira, e Harry percebe que é o único que realmente entende essa parte dela. O contraste entre os dois lados faz Sakura parecer ainda mais especial para ele, e ele gosta em silêncio de saber que o verdadeiro eu dela é algo que só ele tem o privilégio de presenciar. Num dia de folga, Harry termina todas as suas obrigações bem cedo. Faz o dever de casa, revisa as aulas do dia seguinte e estuda até se sentir totalmente preparado. Depois de tudo concluído, ele vai em direção à geladeira, atrás de suco, querendo aproveitar um momento tranquilo. Mas antes que consiga abrir a porta, o quarto de Sakura se escancara de repente e ela chama para dentro. Ela pergunta em voz alta como ele pretende aproveitar um feriado tão sem graça, insinuando que tem a solução perfeita para o tédio dele. Curioso,
Harry se pergunta que tipo de diversão Sakura está planejando. Ao entrar no quarto, ele congela de espanto. Sakura está vestida com um cosplay completo de Anastácia, exatamente a personagem que ela mais adora de Spy Darling. Naquele instante, Harry percebe que o cosplay novo que Sakura tinha mencionado antes é exatamente esse. Sakura dá uma risadinha suave, como se achasse graça da reação tardia dele, e espera o comentário, querendo saber o que ele achou da roupa. Ela explica que colocou toda a dedicação do mundo para criar o figurino, caprichando em cada detalhe. Enquanto Harry a observa, cai a ficha de que ele é uma das pouquíssimas pessoas que conhecem esse lado de Sakura, a parte secreta da vida dela, onde ela esconde a paixão por cosplay. O que o impressiona ainda mais é que Sakura faz todos os próprios cosplays. Ela herdou o talento para a costura da mãe, que é alfaiate profissional, e isso fica evidente na qualidade do acabamento. Harry fica genuinamente maravilhado porque o grau de semelhança com a Anastácia verdadeira é absurdo, especialmente na região do peito, que acaba prendendo o olhar dele por mais tempo do que ele pretendia. Sakura percebe para onde ele está olhando, mas não parece incomodada, e deixa que ele continue observando. Harry se justifica mentalmente que está só admirando a qualidade impressionante do figurino, nada além disso. O olhar dele, então, vai para os brincos que Sakura está usando. Ele reconhece na hora. São os brincos oficiais da Anastácia, aqueles brincos assassinos da série. Sakura elogia o olho clínico dele, e Harry pergunta se o item foi caro. Sakura diz que, pela qualidade, parece que ganhou de graça, embora Harry ache que, ainda assim, ela pagou. Para ela, porém, usar os brincos oficiais da personagem eleva tanto a semelhança que o preço vira detalhe. Harry, sendo o otaku também, entende perfeitamente a lógica, mas se lembra de torcer para que ela continue tomando cuidado com compras muito caras. De repente, Sakura respira fundo e entra num estado dramático. Ela pergunta por que pensar em certas coisas dói tanto. Diz que se sente incapaz de desarmar a bomba emocional que está crescendo dentro dela, e até questiona em voz alta se Harry é realmente o parceiro dela. Harry reconhece as falas na hora. É o monólogo da Anastácia do primeiro episódio de Spy Darling, uma das cenas mais icônicas e amada pelos fãs. Ele fica ainda mais impressionado vendo Sakura interpretar naturalmente. A qualidade do cosplay mais a atuação dela se combinam tão perfeitamente que parece uma recriação impecável da própria Anastácia. Sakura comenta que os brincos oficiais intensificam muito a aura da personagem. Harry fica se perguntando se os brincos fazem mesmo tanta diferença assim. Mas ela incentiva ele a chegar mais perto para ver os detalhes. Quando ela se aproxima, Harry dá um leve pânico com a proximidade repentina e garante rapidinho que entendeu. Ao tentar recuar, pisa sem querer nos retalhos de tecido espalhados pelo chão. Sakura explica que são sobras do tecido que usou no cosplay e dá uma risadinha da situação. Harry sugere que ela junte tudo num canto para ninguém pisar de novo. Olhando ao redor, ele percebe que a quantidade de retalhos é enorme, prova de quanto trabalho ela teve. Sakura diz que guarda os pedaços maiores porque podem ser reaproveitados em projetos futuros, mas os menores são meio sem graça de tamanho. De repente, ela tem uma ideia. Sem hesitar, junta um monte de retalhos espalhados pelo chão e, quando tem um punhado, joga tudo brincando em cima do Harry, enquanto faz uma das poses clássicas da Anastácia. Harry já ia pedir cuidado, mas trava no meio do caminho porque a visão dela pega ele desprevenido. Por um instante ele só fica olhando, impactado com o quanto ela tá linda totalmente dentro do personagem. Sakura então entrega o celular para ele e pede que tire fotos para ficarem boas. Harry pega o aparelho, se ajeita e começa a fotografar as poses dela. Quando vê a primeira foto, fica pasmo com o quanto ela tá impactante pela lente. Isso o anima a tirar várias outras, cada vez mais admirado de como ela incorpora a personagem com naturalidade. Conforme o mini ensaio segue, Sakura vai mudando de pose com entusiasmo crescente, e Harry acompanha o ritmo, ajustando os ângulos, pensando em silêncio quanto ela é incrível. Por fim, os dois se cansam e o quarto de Sakura fica um caos total. Retalhos de tecido, props e pedaços do cosplay espalhados por todo o chão.
Hurry olha ao redor e se pergunta quem vai arrumar aquela bagunça. Sakura, tranquilona, designa a tarefa a ele, o que faz Hurry sentir que ela só o chama de Oni-chan quando precisa de alguma coisa. Ele reflete que já vem percebendo esse padrão há bastante tempo. Então, Hurry pergunta se ela pretende postar algumas das fotos do cosplay online, já que a qualidade está altíssima. Ele lembra que ouviu os colegas comentando sobre a popularidade dela nas redes, e acha que essas fotos fariam sucesso rapidinho. Mas Sakura diz que já se sente completamente satisfeita só por ter terminado o cosplay e por Hurry ter visto ela vestida com ele. Acrescenta que, no fundo, ele provavelmente prefere que o visual de cosplay dela seja algo que só ele tenha o privilégio de ver. No instante em que ela fala isso, Hurry fica tenso, um arrepio percorre suas costas. Antes que consiga responder, o estômago de Sakura ronca alto. Hurry logo entende que ela tá com fome e decide preparar o jantar para os dois. Sugere que Sakura troque de roupa, tire o cosplay e comece a arrumar o quarto enquanto ele cozinha. Ao sair e fechar a porta, Sakura tem a nítida sensação de que Hurry tá fugindo da situação. Enquanto caminha para a cozinha, Hurry admite para si mesmo que sim, existe uma satisfação especial em ser o único a poder apreciar o cosplay dela. Ao mesmo tempo, sente que Sakura passou o dia inteiro provocando ele sem parar, e agora está com vontade de devolver na mesma moeda. Com esse pensamento, ele escolhe uma forma bem calculada de retribuir. Vai cozinhar um macarrão exatamente igual ao que aparece no anime que assistiram. Pouco depois, Sakura aparece na cozinha e reconhece na hora que Hurry está preparando o mesmo prato que Anastasia come na série. Quando vê o molho borbulhando, ela fica radiante. Hurry explica que o prato se chama vongole bianco, e lembra que no dia seguinte, enquanto assistiam, ela tinha comentado que morria de vontade de provar. Sakura abre um sorriso enorme e emocionado por ele ter lembrado de um detalhe tão pequeno, e fica ainda mais animada por comer exatamente o que a personagem favorita dela come. Decidida a continuar a provocação, Hurry resolve alimentá-la diretamente, imitando a cena em que Jay dá comida na boca de Anastasia. Sakura se lembra perfeitamente que no anime, a Anastasia fica toda sem graça e reage de forma adorável quando é alimentada assim. Hurry acha estranho estar agindo daquele jeito, mas espera que Sakura pelo menos fique envergonhada ou demonstre alguma reação. Depois de um dia inteiro sendo zoado, ele quer dar o troco. Mas a reação de Sakura é completamente inesperada. Ela aceita a garfada na hora, agradece com naturalidade, saboreia de verdade, elogia o prato ali mesmo e ainda pede mais uma garfada sem nenhuma vergonha. O choque é tão grande que Hurry perde o equilíbrio e cai da cadeira. Ele percebe na prática que tentar recriar cenas de anime na vida real é muito mais difícil do que o anime faz parecer. Tentando se recompor, muda de assunto e pergunta se ela já terminou de arrumar o quarto. Sakura fica em silêncio por um segundo e, de repente, explode em risada, deixando óbvio que ela não mexeu em nada. No fim, os dois voltam juntos para o quarto dela e arrumam toda a bagunça lado a lado, encerrando aquele dia caótico, mas cheio de carinho. Toda manhã, Hurry segue a mesma rotina antes de sair para a escola. A primeira coisa que ele faz é preparar a marmita de Sakura, algo que ele assumiu como parte da rotina diária dos dois. Só depois de terminar isso, ele passa para a segunda tarefa, fazer o café da manhã para ambos. Apenas quando as duas refeições estão prontas é que ele vai até o quarto de Sakura para acordá-la. Sakura, no entanto, sempre é difícil de acordar, a ponto de Hurry normalmente acabar chamando-a só alguns minutos antes de ter que sair. Quando abre a porta do quarto e avisa que está de saída, ele espera encontrá-la enterrada nos cobertores, mas dessa vez ela já está acordada, pelo menos é o que ela diz. A postura dela, ainda meio jogada na cama, acaba ficando sem querer provocante, o que o deixa desconcertado por um instante. Ele lembra que o café da manhã está esfriando e sai, deixando-a se arrumar. Embora se apresentem como irmãos postiços, na realidade eles são um casal que vive junto em segredo. O relacionamento é algo que guardam com muito cuidado. Por isso, para manter a moradia conjunta escondida de todos, saem de casa em horários diferentes todas as manhãs. Até agora, a estratégia funciona perfeitamente. Até a vizinha Aino, que vê Hurry indo para a escola, só os enxerga como um par pemum de irmãos.
Quando Aino o cumprimenta timidamente, Hurry responde educadamente e segue seu caminho.